São 9h50. E 7 de dezembro de 2017. E vamos dar título. É isto. O título ao quadro. Sim, havia um cheiro ruim. As coisas pareciam, de fato, não se encaixarem. Mas aí, naquele momento, chegou um pássaro. Parecia que estava desconfiado, meio que depenado. Mas esse não se fazia, de fato, de humilde. O tempo todo cuspia e o cachorro até latia. Mas de onde o cachorro vinha? Era isto que era necessário, de fato, acentuar. Mas a coisa parecia, de fato, não se encaixar. Faltava algo. Coisa simples, coisa muito simples. É só, de fato, chamar Picasso. Picasso estava muito ocupado, aborrecido, parecia meio que esquecido mesmo. Mas era necessário, de fato, colocar Picasso no livro. Assim, mais uma vez o cachorro, e dessa vez com gemido. Não fazia sentido. Não fazia nenhum sentido. Por que que o cachorro tinha latido, gemido, e naquele momento o cachorro desprevenido? Não, cachorro desprevenido, mais uma vez o livro. Faltava alguma coisa no livro. O problema foi esse. Alguém foi pegar de fato o osso do cachorro. O osso, aquele que não foi de fato colocado no prato. É por isso que o cachorro estava de fato assim, latindo, aborrecido, gemido, quer dizer, gemendo. É isso, as tintas. Que tintas? Tintas guache. Era isso, não era para usar tinta óleo. Mas ninguém deixou recado, ninguém deixou. Assim o pintor chegou e pegou tinta guache. Desavisado, começou a pintar o quadro, deixando de fato Picasso contrariado. Quem de fato é tão desavisado que faz um quadro de Picasso usando tinta guache? Aí é que começou. O quê? A conclusão. O osso que faltou. Alguém examinou e constatou de fato que não tinha a menor possibilidade do quadro ser de Picasso, porque a pintura havia sido feita de tinta guache e naquele momento, com o resultado, mas foi aí de fato que o quê? É isso. Necessário se fazia trazer o solvente. Esse se recusou. Porque logo evaporou. Sabe como é solvente? Alguém destampou. Desavisado, deixou assim ao ar. E solvente evapora. E fácil. Deixando ainda mais contrariado Picasso, que não aceitava de jeito nenhum assinar o quadro. Não assino quadro com tinta guache. Compreender de fato o que eu estou a dizer foi isso. Foi o prenúncio, quer dizer, o anúncio santo. Foi a costura, não. Foi de fato a brochura. Era isto. Era necessário ter a compreensão do que era brochura. Mas ninguém sabia, não. Ninguém sabia. Foi naquele momento que apareceu o caderno de montão. Caderno. Aí alguém disse, traga o caderno de capa dura. Só tem brochura. Para que alguém lembrou que, de fato, caixa é feito no caderno de capa dura e não no caderno de brochura? Que aquilo é utilizado para fazer pintura.
Isso é que é difícil. O quê? É isto. Você, de fato, chegar para ler e ter que, de fato, pintar quadro. Se eu vou pedir ajuda para quem sempre me ajudou naquele momento. Apareceu quem? O Cristo. Que Cristo? Aí é que eu estranhei. Cristo Redentor. Mas eu logo argumentei, você nunca me ajudou. Você sempre falseou. Você me enganou. Mas quem de fato falaria algo do tipo para o Cristo Redentor? Isto, Picasso falaria. Picasso falaria. Ele não concordaria em pintar nenhum tal de Cristo, muito menos Redentor. Ele se recusaria. Ele jamais assinaria de fato o que Cristo, quer dizer, é a figura. Quer dizer, ele não era entusiasta. Isso está complicado. Não, traga de fato o anunciado. Mas que tal anunciado para de fato convencer Picasso que ele pintou o quadro? Olha isso. Aí alguém trouxe o Cristo. De novo? Mas Picasso se recusou e não pintou. Não pintou quadro nenhum de Cristo Redentor. Mas naquele momento alguém falou. O quê? Quem foi que falou? Foi isto. Aquele que era de Cavalcante. Logo disse. Eu sempre disse que... O que foi que eu disse? É isto. Verbo transitivo indireto usa de. O osso no prato. De Cavalcante ficou escandalizado com um tal quadro atribuído a Picasso. E quando ele soube de fato que a tinta era guache, ele se revoltou. Uma revolta. Eu disse, meu Deus, esta casa está tão desesperada. Mas ali estava o quê? Ali estava, de fato, o Cristo Redentor, que logo rachou. Quando rachou a Anitta se apresentou. E logo disse, esse aí não é o Senhor. Mas alguém argumentou, mas se de fato... Mas a Anitta disse, não tem fato. Se de fato o quadro rachou, como é que pode ser do Cristo Redentor? Alguém que pintou, inventou. Inventou. Será que alguém seria capaz de inventar? Mas naquele momento apareceu o quadro. O quê? O que Picasso pintou? Aí logo de fato chegou o Senhor. Que Senhor? O Senhor que de fato Picasso pintou. Santo! E Picasso pintou um Senhor? O problema foi esse. O quadro que Picasso pintou não era de Senhor. Santo! Mas quem argumentou? Ninguém argumentou. Foi nesse momento que Dia entrou. E que Dia? De Cavalcante. Quer dizer, de Paula. Foi uma confusão danada. É isto. Naquele momento caiu a casa. Que casa? A casa de Paulo. Não me diga que Paulo de Tarso entrou no meio. Foi nesse momento que, de fato, a confusão começou. Não, porque quando eu disse, de fato, que o Cristo vivo só poderia ser Paulo de Tarso, que não tinha a menor possibilidade de Jesus, o Nazareno, ser, de fato, o tal Cristo Redentor. Porque, senão, como é que o quadro rachou? A confusão tomou conta do lugar. Aí rato a caminhar, subir e descer, subir e descer, subir e descer. Aí logo de fato eu vi o sol nascer. E quem pediu para o sol nascer? Foi isso que eu também não entendi. Foi isso que eu também não entendi. O sol nasceu, mas alguém disse para mim, a coisa funciona assim, 12 horas para a noite, 12 horas para o dia, o sol nasce lá e depois tem que brilhar cá. E quando brilha aqui, apaga lá. A coisa se dá desta forma. Eu fiquei, de fato, imaginando quem seria capaz de pintar um quadro tão raro. Quando o sol nascia lá, escurecia cá. Quando brilhava cá, tirava o brilho de lá. Foi naquele momento, de fato, que alguém me pegou pelo braço e me carregou dali.
Eu fiquei de fato achando bom. Não, estava uma confusão danada no Palácio das Artes. Eu disse, santo, olha, eu vou logo lhe dizer, entrar no Palácio das Artes não é tarefa fácil, porque até lá tem rato. Eu quero de fato saber como a gente vai explicar que o Palácio das Artes estava sendo utilizado para trocar quadro de lugar. E ainda de fato atribuir quadro a Picasso sem ele nunca ter pintado? Para de fato tapar buraco? Isso de fato é complicado um bocado. Mas foi naquele exato momento que o quê? Que alguém me disse. O problema de fato é o fuso horário. Eu logo vi que iria sobrar para mim. Não iria sobrar para mim, porque saí do Palácio das Artes e dar de cara com Picasso, que estava zangado um bocado. Eu disse, olha, eu não tenho nada a ver, porque você sabe, eu não quis de fato pagar para ver. Agora, quem pagou para ver está tendo um trabalho danado para rever o quadro. A questão é, você vai de fato falar onde o quadro está ou vai deixar de fato o quadro rachado, o que nunca foi pintado no lugar? Picasso estava zangado de um jeito que logo de fato me falou. Eu nunca pintei nenhum quadro do Senhor. Nunca, quanto mais de um tal Cristo Redentor. Eu quero saber quem foi que me levantou um falso tão grande. Eu não faço esse tipo de quadro. Eu disse. Então é bom de fato você se manifestar e me falar que quadro você pintou. Foi naquele momento que a coisa piorou. O quê? Foi isso. Começou de fato a chover. Choveu o que foi isso? Uma coisa esquisita, pincel chovia. E fazia uma cerquinha. Pincel caía, fazia uma cerquinha. Pincel caía e fazia uma cerquinha. A cena era de fato esquisita, mas era linda. No meio de tanta tinta, você podia de fato ver a chuva. Era pincel e cercando de fato, formando uma estrada que não tinha nem início nem fim, mas o meio é que era esquisito. Era um círculo primoroso daquilo que de fato era um osso. Não, era um osso de pescoço lindo de se ver. Como assim é isto? Nem sem princípio, sem fim, mas de fato um círculo sinuoso, meio que esquisito. Mas era de fato um quadro lindo. Eu disse para Picasso, você pintou isso aí? Esse aí eu pintei. Agora, se você de fato puder me fazer um favor de me dizer, quer dizer, de dizer o que você está a ver, é um favor que eu estou a lhe pedir. Eu disse, não será tão simples assim não, porque você sabe que é preciso ter olho para compreender o que você pintou. Você pintou apenas um osso de cachorro. Picasso olhou para mim e disse, pois é, eu tive vontade de ter um cachorro. Eu até cheguei a adquirir um. O problema foi que o cachorro, de fato, o problema é que eu não podia. Quer dizer, o problema é que eu tinha alergia. Pelo cachorro soltou e aí só complicou. Aí eu tive que, de fato, doar. Quer dizer, eu disse que era emprestado, que depois eu iria buscar, mas sempre que eu podia eu ia lá. Mas o cachorro esteve a acostumar. E ainda que eu pudesse trazer de volta, eu não poderia, de fato, tirar o cachorro do lugar onde ele estava. Aí eu imaginei, de fato, essa cena rara. Pincel caindo e formando um caminho lindo, e um cachorro latindo, gemendo, sentindo de fato esse meu jeito esquisito de ver o mundo. Você sabe, eu sei que tinha de fato
um certo pensamento assim, é isto, vamos deixar em suspense. Mas o cachorro, eu penso que sabia que eu, enquanto pintor, tudo podia. Eu disse, ai, santo, como é que eu vou de fato mostrar? Quer dizer, tá certo, eu vou olhar para o quadro que você esteve a pintar. O osso de cachorro, que de fato você... É isto, que você nunca esteve a assinar. Esse sim é um quadro lindo de se admirar. Então Picasso disse para mim, faça isto. Olhei, era exatamente assim. É um dia que queria nascer, mas não nascia. Em compensação chovia. Pincéis, pincéis lindos, que formavam uma estrada. Ai, a cena era inusitada. Não tinha começo nem fim, mas o meio estava ali, o osso perfeito. E quando você olhava, existia um cachorro, de fato, quase que abocanhando o osso. E naquele momento, um homem correspondia e sentia tanta alegria. E quando você olhava, até o cachorro sorria. Numa cena, poxa vida, tão linda, tão perfeita. Aí é que aparece, de fato, a assinatura perfeita. O quê? Um pé de framboesa. E até parecia ser de cereja. Isso, mas era a framboesa mais perfeita. Santo. E ali o homem descansava, sorria e amava. Tudo que aquilo ele acreditava. Muitas vezes no nada. O quê? É isto. É isto. Naquele momento as tintas se misturavam. E dava de fato esse entendimento de que a estrada não começava e nem terminava. Mas ele ali tudo admirava, ele tudo podia porque ele nada tinha. E o que ele sentia a tinta escondia, melancolia. Picasso então disse para mim, por que é que você de fato é assim? Sei lá, talvez eu estivesse falando de mim, o que é que você acha? Ele então me disse, eu gosto de fato desse jeito de você pintar quadro. Eu gostaria de fato de ter motivo para pintar esses quadros. Você é um arraso. Eu disse sem elogiar, porque se elogiar, você sabe, espírito elevado pode me dominar e aí já sabe, eu posso subir tampada. Mas Picasso me disse, sem possibilidade do espírito elevado lhe dominar, afinal de contas, olha só quem está lhe sustentar. Onde eu vi, o quê? O Jesus, quer dizer, Picasso logo me disse, não utilize não. Não utilize não, porque isso é um problemão. Você sabe que existe uma questão de apropriação. Apropriaram, dominaram, tomaram conta. Sabe como é que é? O homem deixou de ser e passou a ter. Aí eu perguntei a Picasso, como assim? Ele disse, é isso que eu também não entendi. Como é que o homem nasceu sem princípios nem fim e termina nisso aí? Eu disse, você tem razão. O homem nasceu sem princípio, sem fim. Como é que de fato a gente pode definir que o homem de fato é tudo isso aí? É isso. Eu também não entendi não, por isso que eu me recuso de fato a assinar coisa que eu não posso de fato, quer dizer, que eu nunca tive a acreditar. E se é assim, seu recadinho você esteve a dar. Foi uma boa de fato estar aqui. Logo de fato quem chegou. E aí, gostou? Foi isto. Eu estava quase saindo para de fato escrever. O quê? Escrever de fato a história que ninguém quis ler. Mas aí você me disse para de fato comparecer, antes de fato de escrever a história que ninguém quis ler. Eu cheguei, compareci, deixei meu recadinho ali e agora de fato eu vou cuidar de mim porque a coisa se passou assim. E se é assim, por certo sabe que princípio, meio e fim é Deus que de fato deve definir, para quem nasce assim. É isto. E se é assim,
se tivesse bigode. É isso o ditado, você é terrível. É isso, eu não entendo esses ditados, que de fato é usado. Mulher de bigode nem o diabo pode. Eu estou diante de mim, estou diante, que ela está diante de mim, uma pessoa que de fato soube definir começo, meio e fim. É isto, porque jamais verdadeiramente eu ia de fato colocar bigode para ser bode. É por isso que digo, Maria de Cássia, você... Ai, quando você quer, você dá cara amarrada. É isto. Nós estamos de fato tão bem, Maria de Cássia. Porque não há de fato, porque não está amarrada. Se a estrada de fato está tão abençoada. É isto, tão bem marcada. É isto. Obrigada, meu divo. Obrigada, obrigada. Agora, de fato, eu vou cuidar um pouco de mim, porque o dia está meio que corrido. Mas eu tenho certeza que você está escrevendo um lindo livro. É isso. Mas é aqui, no coração, por certo, adesivo. Com toda certeza é isso. Obrigada, meu divo. Obrigada, 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 família. Obrigada sempre.